Que noite, amigos, é isso. Do lado do Fortaleza, classificação para Libertadores nas oitavas. Do lado do Ceará, classificação para as oitavas da Sul-Americana. A noite do dia 25 de maio ficará guardada nas memórias, tanto dos torcedores do Fortaleza, também dos torcedores do Ceará, principalmente do jeito que foi, eliminando o Rei de Copas, o maior campeão de Libertadores da América, no seu estádio, em Avejaneda, na Argentina, 2-0. Hugo do Vale esteve comigo e agora a gente vai ter mais calma para comentar, porque o jogo em si foi bem frenético no primeiro e também no segundo tempo. Hugo do Vale, Vozão passou, Vozão nas oitavas da Sula. Um jogo digno, né, de passagem de fase da Sul-Americana, porque desde o começo, desde o primeiro minuto, a gente viu um embate muito bacana entre o Independiente, que precisava tirar uma diferença, de um Ceará que estava até aquele momento e continua depois do jogo com 100% de aproveitamento. A gente falava, né, é muito melhor fazer conta de um time que vem tendo uma regularidade dentro da competição e tendo a possibilidade de passar de fase, porque poderia perder de 1-0, do que fazer conta de um time como o Independiente, que tem história sim, mas dentro do campo não vinha rendendo tecnicamente para poder eliminar o Ceará, ou pelo menos vencê-lo, né, na partida. Enfim, o que aconteceu dentro do campo foi um Independiente que saiu em busca de tirar a diferença, mas encontrou um Ceará extremamente obediente e tático dentro da partida, principalmente o seu sistema defensivo. A gente falava, a linha de 4 jogadores com os 2 zagueiros e os 2 laterais se mantendo, tem o Richard ali na frente da zaga, o Richardson, que estava um pouco mais na frente, atuando como extremo, como faz o Mendonça pelo lado esquerdo, desce e coloca o Lindoso para poder ser esse organizador de jogadas. Foi assim que o Ceará se montou. Lógico, na frente, aí aquela linha que é muito rápida na transição, principalmente com esse jogador espetacular que está sendo pelo Ceará em 2022, que é o Steve Mendonça. Independente ia, e o Ceará barrava a passagem do Independente, saía no contra-ataque e tentava o gol. No primeiro tempo, a gente viu 2 oportunidades claríssimas perdidas pelo Vinícius, mas isso não fez falta, porque nos acréscimos da partida no primeiro tempo, acabou numa jogada despretensiosa, sobrando para o Rodrigo Lindoso, que abriu o placar, que ali, na minha opinião, mudou todo o jogo. Não por conta do comportamento das duas equipes, mas sim pelo o espírito que estava dentro da partida. O Ceará estava com aquele receio de estar sempre sendo atacado por um Independiente que ainda conseguia se organizar um pouco lá atrás. No segundo tempo, a ideia era o Independiente sair mais, até porque não era só mais um gol que ele precisava, e sim mais de um gol. O Independiente fez algumas modificações e o Ceará se tornou sóbrio dentro da partida, continuou jogando da mesma forma, não se abalou psicologicamente, e isso foi fundamental. Até a preocupação que a gente tinha com o Vinícius, a gente perdeu, porque ele entrou dentro da partida realmente concentrado em ajudar, que é isso que a gente precisa, de um dos principais jogadores do Alvinegro. Então o Ceará esperou só o melhor momento. O Independiente foi fazendo as suas modificações, indo mais para cima da equipe do Ceará, e o Ceará foi fazendo as suas modificações corretíssimas, tirando alguns jogadores que já estavam cansados, jogadores mais amarelados, jogadores que davam o primeiro combate, por outros que estavam mais descansados. E aí veio o contra-ataque do Ceará, roubou essa bola com o Richardson, que foi um gigante dentro do campo. Tocou para o Eric, que o Eric faz aquela jogada peculiar pelo lado direito com a perna esquerda. Serviu o Kleber, que deixou a bola passar para o Steve Mendonça, que a gente já tinha reclamado um pouco antes, que a finalização dele não é tão boa, mas eu alertava. Ele mais próximo do gol, ele tem mais chance de acertar. E ele acertou como ele gosta de acertar, matando o jogo, já ali no finalzinho. Vitória maiúscula, classificação para entrar para a história do Ceará Sporting Clube, que vem construindo o seu muro, né? Vem construindo o seu alicerce da melhor forma possível. Teve um começo de ano não muito bom, é bem verdade, mas passou. A gente tem que esquecer isso. O Ceará agora tem que se concentrar, porque o seu maior título até agora é a passagem de fase na Sul-Americana. Se concentrar no Brasileiro para poder mais uma vez participar de uma competição sul-americana. E quem sabe não participar de uma Libertadores? E quem sabe não ter uma terceira participação na Sul-Americana? E é isso que a gente quer, crescimento do futebol cearense. Ceará fecha a noite, passa o ferrolho dizendo que o futebol cearense não está aí por acaso. É tudo formação de construção de um futebol organizado. E a gente fica muito feliz por isso. É verdade, né? Como a gente comentava na transmissão, quem diria, né?
puxa 5 anos atrás aí, puxa 10 anos atrás aí, onde estavam Ceará, também até o mesmo Fortaleza, traçando esse paralelo de classificações em competições internacionais. É isso, vamos pro nosso raio-x aqui, do nosso bate-bola final aqui na Torcida K, sempre pedindo pra você deixar o seu like, né? Deixa o seu like e compartilha aí pra todo mundo. Cadê a vinhetinha, meu DJ, do raio-x, hein? Os melhores e os piores do jogo. Raio-x da Torcida K. Raio-X Torcida K, aqui a gente fala quem são os melhores e os piores do jogo. Pra você, o nome do jogo hoje, dessa classificação, o melhor da partida, Hugo. Cara, é complicado porque assim, foram 2 nomes fantásticos. Se bem que o Ceará todo jogou muito bem, né? Eu tenho o Richarlison e tenho o Mendonça para escolher. O Richarlison foi um gigante, né? Mas pelas faltas que cometeu, e eu até falei durante o jogo, eu vou mais uma vez credenciar esse título, né, que a gente coloca aqui ao Mendonça, porque ele foi muito criticado ano passado. É um jogador que tem as suas limitações, mas ele conseguiu se encontrar na sua melhor posição. Então eu vou entregar aí pro Mendonça como o melhor jogador da partida. E o pior pra você? Quem poderia ter rendido mais, não rendeu, enfim. Hoje não foi o dia desse jogador, hein? Quem foi o pior do jogo pra ti, Hugo? Sem áudio? Cara, no Ceará, né, teve um jogador que não teve tão bem, na minha opinião, mas ele conseguiu se concentrar dentro da partida. Então eu vou aqui buscar um jogador do Independiente, para poder a gente colocar como no pior da partida, né? Colocaria o Benegas, por exemplo, que foi um jogador que criou uma expectativa muito grande, artilheiro do time, mas eu só vi durante todo o jogo ele procurar confusão. Então, vamos colocar aí o Benegas, que a gente poderia até colocar outros jogadores também, mas o Benegas eu vou colocar aí na conta de pior jogador, por procurar muito mais o antijogo do que o jogo. Então vamos aqui na nossa escalação por escalação então. Goleiros, Sousa ou João Ricardo? Sousa foi bem hoje, hein? Mas João Ricardo. Só tomou um gol nessa fase de grupos, né? O Ceará. Importante a gente lembrar isso. Alex Vigo ou Nino Paraíba? Eu vou do Vigo, porque assim, o Paraíba não foi tão bem hoje. Teve algumas falhas, inclusive algumas jogadas, né, da equipe do Independente aconteceu do seu lado. Então, até para poder também fazer um pouco de justiça em relação a alguns jogadores do Independente que foram muito bem, né? Vamos colocar aí o Vigo como melhor do que o Nino. Vamos aqui para os zagueiros. Barreto do Independente ou Messias? Cara, aí eu posso até te adiantar que a dupla de zaga do Ceará hoje foi perfeita. Então, né? Não dá nem para, assim, o futebol jogado hoje pelo Independente foi até razoável, né? A linha de ataque não resolveu. A linha de defesa também trouxe muita dor de cabeça para a equipe do Ceará, mas tirar do Messias e Luiz Otávio, essa situação é complicada. Então vamos para a lateral esquerda. Eu vou até pular aqui, né? Pular o Messias e Luiz Otávio, pular aqui o Insal Halde, né? Meu amigo, que nome, hein? Vamos lá. Lucas Rodrigues ou Vitor Luiz? Vitor Luiz. Fez uma excelente partida hoje, inclusive mexendo com a minha opinião, que sempre defendi o Bruno Pacheco como titular. Mas o Vitor Luiz hoje, ele deu um baile como lateral. Depois eu até critiquei, porque eu não gosto dessa mudança em dobrar lateral com Vitor Luiz e Bruno Pacheco. Ele um pouco mais à frente também foi muito decisivo. Então, Vitor Luiz. Vamos abrindo o meio campo agora aqui. Lucas Romero ou Richard Coelho? O Richard não foi tão bem hoje, então, é bem verdade. Romero. Mas segurou muito ali uma situação que o Ceará já vem há 2-3 anos com deficiência. Já teve Fabinho, já teve o William Oliveira, já teve vários jogadores ali como primeiro volante e não guardam posição e compromete o Ceará. Ele não jogou tão bem, mas ao mesmo tempo guardou posição, o Ceará não teve tanta dificuldade, então vou ficar com ele, com o Richard. Richard Coelho, então. Rodrigo Lindoso ou Alan Sonhora? Cara, eu gosto muito do futebol do Sonhora, gosto demais. É um jogador de perna canhota, um jogador que tem muita qualidade, é o cara que faz esse time do Independente jogar. Aí, por mais que o Lindoso tenha feito um gol,
eu acho que dentro do jogo o Sonhora deu muito mais contribuição para poder a gente ver um futebol de qualidade. Sonhora então, né? Blanco ou Richardson? Cara, Richardson foi animal hoje, né? É. Demais. O cara roubou bola, o cara marcou, passou por cima de todo mundo, puxou o contra-ataque do segundo gol. Verdade. Né? Então foi decisivo demais. Até coloquei, fiquei na dúvida entre ele e o Mendonça como melhor da partida, então não tem como não ser o Richardson. Vamos aqui pra galera do trio de aproximação, trio de ataque, né? Roa ou Mendonça? Aí você colocou ele como melhor do jogo. Aí, só pra cumprir a tabela aqui. Mendonça. Coitado do Roa, né? Que é um bom jogador, mas disputar com o Mendonça é covardia. O Benegas ou Lima? Assim, não foi nem pelo comportamental do Benegas, né? A gente pode até falar aqui sobre futebol, mas o Lima é um cara que eu admiro, porque ele sempre foi meia atacante, desde quando ele veio do Grêmio. E depois que ele veio para o Ceará, ele sempre se comportou assim, como meia atacante. Só que ele teve um trabalho de resiliência que dos 10 que o Ceará contratou até hoje, o Wesley, Bachola, Juninho Quixadá, o Lima foi o único que se prontificou a poder mudar a sua forma de jogo para jogar ao lado do Vinícius. Então eu acho isso muito bacana, o cara se remodelar, e ele vem fazendo isso e vem sendo fundamental no time do Ceará. Tá, Lima aqui. E aí a gente vem, o Vina foi mais centralizado do Vozão hoje, né? Vina ou o Batalini? O Vinícius começou o jogo nervoso, pilhado, né? Uma coisa que não pode acontecer. Ele é referência para esse time do Ceará. A gente falou dentro da transmissão, coloquei aqui na minha rede social, e que a gente precisa do Vinícius inteiro. Quando eu digo a gente, é porque a gente fala de futebol cearense, né? E a gente fica preocupado, porque um jogador como ele tem que estar centrado. No segundo tempo, foi o Vinícius que a gente conhece. O Vinícius de 2 toques na bola no máximo, o Vinícius que consegue contribuir, ajuda ali para separar a confusão e não para fazer confusão. Então o Vinícius merece aí estar nesse nosso time aí dos melhores da partida. E os treinadores, Eduardo Domingues ou Dorival Júnior? Cara, o Dorival foi expulso, é bem verdade. Eu poderia escolher o Eduardo Domingues. Mas dando uma analisada no que por que ele foi expulso, é sacanagem, né? É só reclamação, certo, né? Tudo bem, existe a educação, ele é o treinador, ele é a referência, ele não pode e tal. Mas dentro de um jogo pilhado como esse, você ser expulso por conta disso, eu acho que não é legal. E pelo que ele armou o time do Ceará, e depois as modificações que vieram dele, né? Então a gente não pode deixar de dar esses créditos para o Dorival Júnior. Muito bem, Vozão passa de fase na Sul-Americana, vence o Independiente em Avejaneda, no Estádio Libertadores de América. Aguarda agora o sorteio das oitavas, que acontece na próxima sexta-feira. Claro que toda a cobertura da torcida cá, você vai saber tudo nas redes sociais, aqui também no YouTube. Então é muito importante você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, compartilhar, mandar pra todo mundo e, claro, mandar pra mais um amigo aí, jogar nos grupos do WhatsApp, por que não? Fazer parte aqui do Futebol Torcida Cá pra poder dar essa força pra gente aqui, tanto no YouTube quanto nas redes sociais, no projeto Torcida Cá, que é um projeto totalmente independente. Falando independente, né? 2-0 pro Ceará. Independente ficou no caminho, só o Ceará passou no grupo G, se classifica 1 na Sul-Americana. O Vozão passou, 100% de aproveitamento, é bem importante a gente lembrar isso. Deixa o seu like, inscreva-se no canal e até a próxima.